Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para o dia a dia nosso da sala de aula, mas também para a vida de vocês. Relembrar a regra de 3, muito usual em tudo na vida, para o resto da vida vocês vão necessitar ela. Vamos lá então. Então, nosso objetivo vai ser utilizar o conceito de regra de 3 na resolução de situações problema. Resolvendo situações problema envolvendo grandeza direta e inversamente proporcional, utilizando a regra de 3 simples. Então, aquela questão sempre que a gente faz, né? Pensar, aquela questão que vai gerar alguma dúvida ou fazer com que o nosso cérebro acesse alguma informação que a gente já tenha trabalhado. Então, vamos lá. Você lembra o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Sabem o que é a diferença entre uma e o que é a outra? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o que é grandeza primeiro? Vamos relembrar todo esse conceito. Consegue pensar em algum problema do seu cotidiano que envolva exatamente grandezas diretamente e inversamente proporcional? No final do vídeo de hoje você vai ser capaz de responder tranquilamente essas questões. Então vamos relembrar para a gente conceituar melhor. A razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, em que o segundo não pode ser zero. Então, lembrando, quando nós temos uma divisão, nós estamos aqui através do algoritmo de chave, né? Então, eu tenho o valor que eu tenho aqui, eu chamo de dividendo, o valor dentro aqui a gente chama de divisor, aqui nós temos o resto e aqui nós temos o quociente. Então, vale lembrar que o quociente é o resultado da operação da divisão, não é verdade? Mas, para a gente vai estar trabalhando exatamente numa representação na forma fracionária, né? Que essa representação a gente vai chamar que é a razão entre dois números, que é o quociente do primeiro pelo segundo, em que o segundo não pode ser zero. A igualdade entre duas razões é denominada proporção, que é exatamente o princípio básico do que a gente vai trabalhar nas grandezas, no caso das regras de 3. Bem, agora vamos àquela pergunta, né? Relembrando o que é uma grandeza diretamente e uma grandeza inversamente proporcional. Primeiro, grandeza, né? O que é uma grandeza? Por exemplo, se eu vou dizer assim, um tempo para eu ir da minha casa até a escola leva 15 minutos. Isso é uma grandeza, tempo. Eu vou medir a massa do prato que eu vou comer no restaurante por quilo. Deu 600 gramas. 600 gramas, a massa é uma grandeza, tá? Então esses são dois exemplos de grandeza. Tem outros tipos de grandeza, né? Mas agora vamos ver o que significa a grandeza diretamente proporcional. Quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essa grandeza é diretamente proporcional. Ou seja, quando há sempre a mesma variação, ou seja, o mesmo quociente entre elas, nós chamamos ela de grandeza diretamente proporcional. Já a grandeza inversamente proporcional significa que as duas grandezas variam numa razão inversa uma da outra. Dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Basicamente, uma está aumentando e a outra está diminuindo na mesma proporção. Enquanto diretamente as duas aumentam a mesma proporção, na inversamente proporcional elas vão oposto. Um vai aumentando uma proporção e a outra vai diminuindo, mantendo essa proporcionalidade entre elas. Vamos pensar juntos aqui num problema. Frente à crise hídrica que o nosso estado vem enfrentando nos últimos anos, as empresas têm realizado estudos buscando economizar água. Um desses estudos mostrou que mantendo uma torneira aberta em uma certa vazão, ela despeja em 3 minutos 4 litros de água em um tanque. Mantendo a vazão constante, o tanque de teste ficará cheio em 5 horas. Qual é a capacidade em litros deste tanque?
Veja, um problema totalmente prático, tratando de um assunto que é do nosso cotidiano, né? E talvez vai ser um assunto aí nos próximos anos que o Paraná, o Brasil e o mundo vão ter problemas com a questão da água. Então vamos lá, os dados importantes. Nós temos 3 minutos, 4 litros de água são despejados. E nós queremos saber qual vai ser a capacidade de vazão, sabendo que o tanque vai estar cheio em 5 horas. Então veja, a gente destacou os dados principais. Então agora a gente já destacou, a gente pode organizar. As grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Já vamos esclarecer aqui, ó. 3 minutos, a capacidade, ou seja, o que vai ser despejado será 4 litros. Então, aqui o tempo está em minuto e a capacidade está em litro da primeira dupla de grandezas. Agora, a segunda grandeza aqui está 5 horas e eu quero saber qual vai ser essa capacidade. Por isso que eu coloco em interrogação. Aqui o que significa que são diretamente proporcionais? Aqui, obviamente, então, uma em minuto ou tem hora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Deixar na mesma grandeza, né? Então, fazendo exatamente 5 horas, cada hora tem 60 minutos, ou seja, 5 vezes 60 vai dar 300 minutos. O que a gente está observando que de 3 para 300 houve um aumento. Se 3 minutos dá 4 litros, em 300 minutos a gente sabe que vai dar muito mais que 4 litros. Por isso que nós dizemos que ela é diretamente proporcional. As duas vão aumentar na mesma proporção. Aqui, quantas vezes está sendo aumentado aqui? 100 vezes, né? 3 para 300, 100 vezes. Ou seja, aqui do outro lado, se ela é uma grandeza diretamente proporcional, aqui também vai aumentar na mesma proporção das 100 vezes. Então, portanto, 4 vezes 100 vai dar 400. Portanto, a resposta depois de 5 horas, ou seja, 300 minutos, nós vamos ter uma vazão dessa torneira acumulando no tanque 400 litros. Viram que é fácil a gente entender uma grandeza diretamente proporcional? Vamos ver agora uma outra maneira de resolver e que eu considero talvez mais fácil de fazer qualquer conta, né? Então eu tenho o tempo em minutos aqui, 3 minutos, a capacidade seria de 4 litros. 300 minutos, qual vai ser o valor de X? Aqui a gente está vendo que houve um aumento, aqui também, obviamente, também vai ter um aumento. Daí, nessa situação, nós dizemos que a gente vai usar, são grandezas diretamente proporcional, e a gente vai usar o princípio da proporção, ou seja, 3 está para 300, assim como 4 está para x. Ou seja, aqui eu tenho uma razão e aqui eu tenho uma outra razão. Quando eu tenho igualdade de duas razões, vai formar o que a gente chama de uma proporção. E como é que a gente resolve uma proporção? Fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, a gente vai multiplicar cruzado. 3 vezes x e 300 vezes 4. Então está aqui, 3x é igual a 300 vezes 4. 300 vezes 4, 1.200. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 1.200 dividido por 3, 400. Portanto, a capacidade do tanque é de 400 litros. Tranquilo? Vamos ver se é tranquilo, praticando exatamente um exercício agora. Vamos lá. Fernando faz bombons para uma panificadora perto da sua casa. Hoje, em 4 horas, ele produziu 340 bombons. Mantendo-se o mesmo ritmo de produção, quantos bombons Fernando consegue produzir em 7 horas? Vou dar um tempinho para vocês destacarem os dados que são importantes e verem qual método que vocês vão querer. Se a primeira forma que eu resolvi ao exemplo ou a segunda, aquilo que você achar mais prático. Eu, pelo menos, prefiro a segunda, mas vou deixar com vocês escolherem. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver o problema? Eu acho que tenho certeza que sim. Problema legal para a gente lembrar. A gente está começando tranquilo e vamos aplicando esses conceitos. Então vamos lá com aquilo que eu digo, a política de como resolver um problema. Então, quais são os dados importantes? Ele está fabricando bombom, óbvio, né? 4 horas ele produz 340 bombons. Agora, em 7 horas, quanto ele vai produzir? Obviamente, vai produzir mais. Então, uma grandeza diretamente proporcional e o importante, vai ser mantido o ritmo de produção. Então, vamos lá. Em 4 horas, 340 bombons. Em 7 horas, quantos bombons ele vai ter? Como é uma grandeza diretamente proporcional, ficou 4 está para 7, assim como 340 está para x. Multiplicando cruzado, ficamos 4x, 7 vezes 340. 340 vezes 7, 2.380. O 4 passou dividindo por 4, ficamos com 595 bombons seriam fabricados nesse período, mantendo exatamente o mesmo ritmo. Isso aqui é muito utilizado exatamente para você fazer uma previsão de produtividade, por exemplo, dentro de uma linha de produção e assim por diante. Vamos agora à nossa segunda prática do vídeo de hoje. Diagramar é determinar a disposição de textos e imagens em uma página de um livro, jornal ou revista, por exemplo. Para diagramar um livro, tem 45 linhas em cada página. São necessárias 280 páginas desse livro. Quantas páginas com 30 linhas seriam necessárias para diagramar o mesmo livro? Quanto menor o número de linhas por página, maior vai ser a quantidade de páginas por livro, não é verdade, gente? E esse é um problema que vai demandar um maior custo desse livro. Por exemplo, para esse tipo de situação, por exemplo, você fazer um levantamento de um custo de um livro, da massa desse livro, que, por exemplo, em relação a peso, para transporte, porque isso vai diferenciar totalmente o produto, não é verdade? Então, esse problema é um problema aplicado. Então, o que eu vou dar, como eu sempre digo para vocês, destaquem primeiro o que vocês têm de dados e qual é a pergunta que vocês têm. E daí vocês vão resolver usando o conceito de regra de 3 e daqui a pouquinho a gente volta a conferir para ver se vocês acertaram.
Então, pessoal, conseguiram resolver? Vocês viram que problemas como regra de 3 podem ser utilizados em várias áreas. Aqui a gente está vendo no caso de uma editora aí, que ela vai precisar saber quantas novas páginas vão ser necessárias ali e dela vai tomar alguma decisão. Nesse caso aqui a gente não está tomando decisão e sim vendo qual vai ser o novo número de páginas, mudando exatamente a diagramação desse livro, não é verdade? Então vamos lá. Então nós temos que 45 linhas por página, são necessárias 280 páginas. Então 45, 280. Agora, com 30 linhas, qual é o número de páginas que a gente vai precisar? Portanto, a nossa incógnita. 280 com 45 linhas. Com 30 linhas, quantas páginas vai ser necessário? Ou seja, a gente vai ver que nesse caso aqui, houve o quê? Uma redução aqui, correto? E aqui, vai aumentar o número de páginas ou vai diminuir o número de páginas? Vai aumentar. Então aqui, tá, nesse caso aqui diminuindo, né? Tá diminuindo, eu chamo, normalmente eu uso uma flechinha, a flechinha vai estar para cima e aqui a flechinha vai estar para baixo. Nesse caso nós dizemos que uma está aumentando e a outra está diminuindo. Nesse caso nós vamos ter que são grandezas inversamente proporcionais. Então, com o primeiro caso de inversamente proporcionais. Então, como é que a gente vai resolver a questão? Vamos ver se vocês lembraram deste detalhe. Montamos aqui, 280 está para x, só que como é uma grandeza inversamente proporcional, o que a gente tem que fazer? Inverter a segunda razão. Então, estava 45 por 30, fazendo o inverso, vai dar 30 por 45. De propósito, eu fiz para ver se vocês lembravam desse detalhe. Quem lembrou conseguiu resolver. Quem não lembrou, agora vai fixar este conceito. Nas grandezas inversamente proporcional, você tem que inverter uma delas. Precisa ser a segunda? Não. Eu poderia inverter a primeira, mas tem que inverter apenas um. Daí, fazendo a multiplicação cruzada, ficou x vezes 30, 30x, que é igual a 280 vezes 45, que dá 12.600. O 30 passou dividindo, 12.600 dividido por 30, portanto, o resultado 420. O que é essa 420? É o número de páginas que vai ter o novo livro, ou seja, houve um aumento do número de páginas exatamente porque houve uma redução do número de linhas. Por que houve redução do número de linhas? Porque provavelmente aumentou o tipo da letra, ou seja, o tamanho dela, que talvez por algum motivo tornaria a leitura mais agradável. Isso daí é a questão daí, obviamente, de uma estratégia editorial no caso da produção desse livro. Então, o que a gente trabalhou nesse vídeo aqui? A gente trabalhou exatamente relembrando o conceito da regra de 3, o que é diretamente, o que é inversamente proporcional. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.